Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Investimento Inteligente. Hoje a gente vai falar sobre a EZTEC, que na minha opinião é uma das melhores, se não a melhor construtora aí negociada na bolsa nesse momento. E antes da gente começar aqui o vídeo com detalhes, por favor, deixe seu like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, aperte nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo, que não custa nada para você e me ajuda muito. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A EZTEC é uma construtora, ela constrói, né, e comercializa imóveis de alto padrão, né, de altíssimo padrão. E quando a gente vai falar de uma ação de uma construtora, é sempre bom a gente lembrar que a construção civil tem ciclos. Então, em alguns momentos esse setor vai estar apanhando, em outros momentos esse setor vai estar voando. Isso é normal, né? E esses ciclos econômicos, eles sempre se repetem. A tendência deles é se repetir. Então, em alguns momentos esse setor vai sofrer mesmo e vai sofrer bastante. Em outros setores, em outros momentos esse setor vai voar, vai desempenhar, vai performar muito bem. Então, quando a gente vai investir numa construtora, a gente tem que saber isso de antemão, né? Até para a gente ajustar, né, as nossas expectativas. Em relação à EZTEC, é sempre bom também a gente falar nesse momento, né, também em relação às construtoras, que esse setor ele está sofrendo muito nesse momento, muito por conta da inflação alta e por conta de um ciclo de commodities também que vem forte, né? Então, a inflação, no caso da EZTEC especificamente, quando a gente fala de inflação, né, a gente geralmente liga esse assunto às pessoas de menor renda, que são as pessoas que sofrem mais com a inflação, elas têm o poder de compra muito prejudicado, muito deteriorado. E no caso da EZTEC, ela tem clientes para imóveis de altíssimo padrão. Esses clientes da EZTEC não sofrem tanto com a inflação como os clientes, por exemplo, de construtoras que focam na construção de imóveis para pessoas de baixa renda, né? Então, os clientes da EZTEC eles não sofrem tanto com esse prejuízo aí ao seu poder de compra, né, por conta da inflação alta. Mas a EZTEC ela vai sofrer sim por conta da inflação alta, não em relação ao consumidor dela, né, mas em relação a toda a cadeia produtiva, porque a inflação, além de ela deteriorar o poder de compra das pessoas, né, dos consumidores finais, ela acaba elevando muito aí os preços de toda a cadeia produtiva. Então, por óbvio que a EZTEC, por mais que ela não sofra em relação ao consumidor final, ela vai sofrer com a inflação alta por conta do aumento, né, dos custos de toda a cadeia produtiva. E esse ciclo de commodities também, que está numa alta forte aí nos últimos meses, também influencia, impacta os resultados da EZTEC, porque os insumos, né, utilizados para a construção civil então acabam também tendo os preços elevados. Então, por dois fatores, pela inflação alta e por um ciclo alto aí, um ciclo forte, né, de commodities. Então, esse é um momento de baixa para a construção civil. Isso, nitidamente a gente vê que é um momento de baixa para a construção civil. E por que é importante dizer isso? Porque justamente por essa razão é que talvez seja a hora de sim investir numa construtora. Por quê? Porque ela está em baixa, né? As pessoas costumam achar que está bom quando está em alta. A gente vê nitidamente isso pela questão da renda fixa. A inflação aumentou, a renda fixa aumentou. Muita gente aí é doidado vendendo todas as ações, né? Saindo da renda variável, indo botar tudo na renda fixa, né? Só porque agora está boa. Aí quando baixar a taxa de juros, aí vai voltar todo mundo, sabe? Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente não adianta a gente ficar correndo atrás do ciclo. A gente tem que parar, respirar, analisar, né? Bem direitinho aí essas situações, as variáveis, né? E aí verificar o que é melhor, aquilo que está em baixa, de repente pode ser que então esteja abrindo uma ótima oportunidade para a gente. Aqui no caso da EZTEC a gente vê lucro líquido e caixa robusto, né? Nos resultados aí divulgados em relação ao quarto trimestre de 2021, a gente vê que a EZTEC atingiu um lucro líquido de 430 milhões de reais, que é o maior lucro líquido desde 2015. Então, mesmo com todas essas dificuldades, a gente vê a EZTEC mostrando bons resultados, né? Registrou crescimentos nas margens bruta e líquida, né? Então, crescimento aí de 46% na margem bruta e de 45% na margem líquida. A gente vê aqui ó, que no fim de 2021
a EZTEC atingiu um caixa líquido de 868 milhões de reais. E sobre o caixa a gente vai falar mais lá na frente, porque vai ser importante ali quando a gente falar sobre os indicadores de endividamento da EZTEC. Então fica até o fim aí para a gente ver todos esses detalhes. Aqui nas informações por segmento, a EZTEC ela é uma construtora que atua tanto na área comercial, né, com construção de salas comerciais, quanto na área residencial, na construção aí de apartamentos, né. Então a gente vê aí uma variação na receita líquida positiva, né, no ano aí na área residencial de 1,5%, e na área comercial a gente já vê números mais expressivos, um aumento na receita líquida de quase 32% no ano. A gente vê aí nos custos dos imóveis vendidos e dos serviços prestados uma queda aí de 47% na área comercial e de 1,9% na área residencial. Então a gente vê um aumento da receita líquida e uma baixa aí, né, uma redução nos custos dos imóveis e dos serviços. O lucro bruto da área comercial aumentou 164% e na área residencial quase 6%. Então a gente vê aí alguns resultados aí bem interessantes por parte da EZTEC, mesmo diante de um cenário sim, de muitas adversidades para o setor de construção civil. Comentários da administração. É bom esses dois destaques aí que eu trouxe, né? Na parte operacional, o ano de 2021 representou retomada de volumes mais significativos de entregas, oriundos dos projetos lançados em 2018, né? Então, ao todo, 8 empreendimentos foram entregues pela companhia, totalizando 2.380 unidades e um VGV de 854 milhões de reais, a maioria aí, né, acima dos 95% vendidos e com economia de obras, que mostra então uma boa gestão da companhia, né, já entregando aí com 95% das unidades, mais de 95% das unidades vendidas e conseguindo executar então uma economia de obras, né. Ao longo do ano foram lançados aí quase 2 bilhões de reais em novos projetos, fechando o biênio 2021 num acumulado de mais de 3 bilhões de reais, né? Isso mostra um valor abaixo aí do guidance proposto pela companhia, né? Ou seja, a companhia não bateu aquela meta para o biênio que ela tinha estipulado, né? Ela queria ter lançado em novos projetos mais do que, né, bem mais do que esse valor que foi registrado aí de mais de 3 bilhões de reais. No entanto, a gente tem que ver, né, que esses 2 anos aí, de 2020 e 2021, foram anos muito difíceis, né, para todos os setores da economia, né, para toda a economia, para o mundo inteiro foram anos difíceis, muito por conta da Covid, inflação, que aqui no Brasil atingiu 2 dígitos, mas é um fenômeno global, né, elevação das taxas de juros, entre outros. Então a companhia ela teve que revisitar os lançamentos para buscar identificar quais projetos que trariam o melhor retorno, né? Então a companhia não adianta ela fazer um monte de lançamento, sendo que o mundo, né, não está naquele momento ali, né? A economia não vai conseguir acompanhar esse fluxo muito grande de lançamentos. Então a companhia teve que fazer uma adequação, né, para estar lançando aí num volume adequado à economia, né? Aqui na questão do lucro bruto a gente vê aí os contratos da EZTEC, eles são indexados pelo INCC, e aí a gente vê que a companhia em 2021 registrou um lucro bruto de 442 milhões de reais e margem de 46%, né, acima de 2020. E no último trimestre de 2020 houve um grande aumento do INCC, que é isso que a companhia está explicando aqui nos resultados. Isso impactou, né, o lucro e a margem bruta do período, né? Então, como o saldo era corrigido por um índice menor do que o real. No entanto, o efeito contrário foi observado no terceiro trimestre de 2021, período que indicava uma queda do INCC, gerando grande efeito positivo na margem, que chegou a 50%, né? Então a gente vê aí que mesmo a gente retirando aí essa influência do INCC sobre os contratos, a gente vê que mesmo assim a companhia registrou um lucro bruto de 442 milhões de reais em 2021. Então isso indica uma boa gestão da companhia, né? Vendo aqui os indicadores, a gente vê que a EZTEC, mesmo diante de várias dificuldades aí,
ela pagou quase 5% de dividend yield nos últimos 12 meses. Então eu considero isso bastante positivo, porque não é uma companhia pagadora de dividendos, né? O setor de construção civil não é um setor tradicionalmente pagador de dividendos, né? A gente tem outros setores mais consolidados assim para dividendos, mas mesmo assim ela paga um dividend yield aí interessante, né? Pagou aí nos últimos 12 meses quase 5%. Ela está cotada aí, sendo negociada por um PL de 10, né? Que eu acho interessante, um PVP de 1. A gente vê aqui que como eu tinha comentado, né, a dívida líquida pelo EBITDA, quando eu falei do caixa robusto, eu disse que a gente ia voltar nesse assunto. Dívida líquida pelo EBITDA está negativa. Quando a gente vê uma dívida líquida pelo EBITDA negativa, tem duas razões para isso, né? Ou o EBITDA é negativo, que é ruim para a empresa, mas não é o caso, o EBITDA da EZTEC é positivo, né? E ou a outra alternativa é quando acontece o seguinte: a companhia tem mais caixa do que dívida, né? O que é muito bom, né? E nesse caso, a gente vê justamente que a companhia, a EZTEC, né, tem um caixa robusto, ou seja, ela tem um caixa maior do que a dívida dela, o que é muito interessante, mostra quão bem gerida é a companhia, né? A margem bruta é 46%, margem líquida é 44%, ROI de 9%. Então, acho assim os indicadores da EZTEC bem interessantes. E aqui entro num outro detalhe. O PL histórico aí da EZTEC, né, mostra uma média de 15. Então, na média, a EZTEC é negociada com PL de 15, mas o PL dela agora é 10. O PVP, na média, ela é negociada com um PVP de 1,6 e agora está sendo negociada a 1, né? Então 36% abaixo da média. Se a gente pegar aqui, ó, o período mais parecido aí com esse PVP aí, né, de 1 que atualmente está, foi ali o de 0,91 que a gente viu em 2016. E aí eu fiz uma pequena experiência assim para ver, né? Se a gente pegasse aí de 2016 até 2022, a EZTEC, mesmo com essa queda recente aí nos últimos meses, nos últimos trimestres, mesmo assim de 2016 para cá, a EZTEC ela subiu mais de 100%, né? E se a gente pegar a grande alta dela lá em 2020, né, de 2016 a 2020, ela subiu mais de 500%, né, pessoal? Então, se a gente for ver, claro que isso não significa que isso vai se repetir, mas como ela está com um PVP aí num patamar parecido com o de 2016, e a gente vê que de 2016 para cá ela subiu 100%, mas comparando aí com o pico dela, ela chegou a subir 500%, então pode sim demonstrar aí que é um bom ponto de entrada para nós investidores essa ação da EZTEC. Então eu gostaria de saber o que vocês acham aí, gostaria de saber considerações de vocês sobre o vídeo. Por favor, né, se chegou até aqui, daí é obrigatório, se inscreva no canal, aperta no botão vermelho aí embaixo. Um forte abraço a todos e até a próxima.